Mas a nossa conversa aqui hoje é sobre vendas. E claro, tem que ser com ele, que é especialista no ramo, entende do assunto e tem transformado muita gente no setor. Professor Alberto Marinho, boa tarde, prazer tê-lo aqui novamente no Rede Verdade. Oh, se todo São João fosse assim, uma entrevista como essa. Muito boa tarde, Luiz. Agradeço mais uma vez o convite. Vamos falar de um tema que é sempre relevante. Como fazer o empresário ganhar mais dinheiro e os vendedores também se tornarem mais prósperos, né? Então, acho que todo mundo quer isso, né? Vamos começar só para a gente situar aí. Dia 2 de julho, Congresso Paraibano de Vendas. Que evento é esse? Por que as pessoas têm que estar atentas a esse evento e, naturalmente, podendo participar desse evento? Luiz, o Congresso ele é um evento pioneiro aqui na cidade. Devido à pandemia, os últimos 2 anos, nós não conseguimos realizar esse evento que envolve mais de 400 participantes. São 8 palestrantes, o dia inteiro, muita gente no palco. São 10 horas de conteúdo. E eu fico muito feliz em agora, em 2022, trazer novamente esse produto, esse serviço de utilidade para o mercado. E o objetivo do Congresso é transformar os participantes através da educação empresarial. Nós vamos trazer para esse evento grandes nomes, como, por exemplo, Geraldo Rufino, que é conhecido por muitos nas redes sociais, tem mais de 1 milhão de seguidores, ele foi catador de lixo e hoje tem uma empresa que fatura mais de 50 milhões de reais, referência na América Latina. Nós teremos o mestre Zig, que ele é o fundador do Fit Dance, um movimento na internet de dança, e ele passeia pela parte corporativa falando sobre abordagem, como você transformar a tua apresentação num verdadeiro show de vendas. Teremos também a Juliana Albanês, onde ela falará sobre pitch de vendas. Como você vender a tua ideia no menor espaço de tempo possível, agregando valor e passando a mensagem com clareza. Bacana, isso num dia todo. No sábado, de 9 da manhã às 19 horas. Teremos também Pablo Paucar, autor do best-seller Mentalidade. Ele é um equatoriano, já mora no Brasil há alguns anos, viaja o mundo inteiro com o livro dele e está vindo pela primeira vez à Paraíba. É um dos principais nomes do nosso congresso. O livro dele, best-seller, já está na 5ª edição, Mentalidade. E para fechar, todo o time aí de palestrantes, nós teremos o Franco Júnior, que falará, Luiz, sobre comunicação e oratória. Muitos vendedores perdem os seus negócios porque não conseguem desenvolver uma comunicação clara, assertiva e, sobretudo, que transmita valor. Olha, só grandes nomes e temas variados e importantes. Daqui a pouquinho, quem ficou interessado, você vai dizer como é que faz para participar e tudo, porque eu também estou sabendo que Alberto Marinho, você também será palestrante nesse congresso com o tema Como Vencer Guerra de Preços. Exato. Luiz, seguinte, 2021 terminou e muitos segmentos vêm sofrendo com aumento de preço. A taxa Selic aumenta, o mercado vem, fornecedor, os custos, tudo. E toda semana o empresário me pergunta, Alberto, como é que eu posso sobreviver? E aí, como é que eu vou vender se o preço só aumenta? E o vendedor, ele precisa entender de uma vez por todas que o problema não é o preço, Luiz. Por quê? Preço é igual a custo. Vendedor campeão, ele não fica reclamando do preço. Ele faz a leitura do mercado. Porque o empresário, ele não necessariamente domina essa equação. Ele até está reclamando que está perdendo vendas porque ele está esquecendo de olhar algo chamado custos. E como vencer essa guerra de preço? O concorrente sempre poderá ter um preço mais barato que o nosso. É comum. O cliente sempre vai querer um desconto. Também é comum. Você está dizendo que não é para o vendedor já entrar no campo de batalha se sentindo derrotado porque o produto que ele está vendendo está com um preço maior ou mais caro do que o do concorrente. Luiz, porque já dá um sentimento de dizer assim, pai, não vou conseguir, o cara está vendendo mais barato do que eu. Exato. E aí? Exato. Luiz, o problema do preço está na cabeça do vendedor. Isso é forte, Alberto. Demais. O cliente, ele não necessariamente sabe, compreende, é muito quem está conduzindo a venda. Por exemplo, vamos pegar marcas grifes, Louis Vuitton, as pessoas pagaram para isso. O próprio iPhone. Então, as pessoas não estão pagando ali 14 mil, elas estão comprando um iPhone. Então, muitos vendedores, eles já entram derrotados porque eles não acreditam naquilo que eles estão vendendo. E detalhe importante, Luiz, se o vendedor, ele ganha comissão, por que querer vender mais barato? A rigor, ele teria até que pensar em vender
mais caro porque ele é mais rentável. Exato. O que é que acontece? Na grande maioria das vezes, o medo de perder é maior que o desejo de ganhar. Eu vou repetir. O medo de perder é maior que o desejo de ganhar. Por isso que, quando o cliente pede desconto, quando o cliente fala que está caro, muitos vendedores concordam e vão imediatamente dar o desconto. Ver um preço mais baixo. Você pode estar pensando, tá, Porque ele Alberto, quer garantir a venda. Nem que a venda seja assim, olhar o faturamento e o lucro. Só, olha, eu não ganhei praticamente zero aqui. Exato. Porque a partir do momento que o único fator determinante for o preço, eu não preciso do vendedor. A partir do momento que o cliente tiver que decidir só por preço, atenção vendedor e vendedora que me assiste agora. Se o único motivo que leva o teu cliente a comprar é o preço, eu, empresário, não preciso de você. Isso é forte. Porque o produto se vende por si só. Exato. Basta alguém botar uma placa e dizer assim, ó, iPhone por R$500. Exato. Chutando. Então, o vendedor ele tem que se tornar consultivo. Ele tem que entender, primeiro, quem é o cliente dele, o que verdadeiramente o cliente quer, e um detalhe, Luiz, que muda tudo. Qual é o máximo que o cliente está disposto a pagar? Eu falo isso, eu quero até pontuar aqui, para não ser mal interpretado, quando eu falo que é o máximo que o cliente quer pagar, dentro de uma política de mercado, dentro de uma realidade, dentro de padrões. Sim, claro. De competitividade sadia, né? Não vou pegar e dizer, é como, por exemplo, vender um carro. Ah, não, Luiz, o meu carro, o que monta o preço de venda de um carro é a tabela FIPE, por exemplo. Ah, não, mas o meu carro ele é mais caro porque eu guardava na sombra. O meu carro é mais caro porque eu limpava os bancos com hidratante. Não tem nada a ver, cara. É a tabela FIPE. Então, eu falo tudo isso. Agora, me diga uma coisa, diante de o que é que um vendedor, claro, em linhas gerais, deve reagir, como ele deve reagir diante de uma frase do comprador que diz assim, não, isso está muito caro. Qual é a primeira reação diante da frase, isso está muito caro? Tem uma resposta que é muito comum, né? Uma pergunta óbvia. Caro em relação ao quê? Passa a bola para o cliente. Porque o cliente ele sempre vai dizer que está caro. É papel. O cliente ele tá é papel do cliente. O cliente faz treinamento para ser cliente. É papel dele falar que está caro. Então, o que é importante o vendedor compreender? Primeiro, eu estou conversando, negociando com quem realmente tem a dor que eu traga a solução. Luiz, se há 4 anos atrás você quisesse me vender uma Benpantol, Aquela pomada. Nem de graça eu queria. Porque você não tinha criança. Eu não tinha filho. Certo. Hoje eu tenho 2. Eu, na verdade, tenho o Luiz Alberto e acabei de descobrir que você é pai novamente. Olha aí, parabéns. Então, E se, hoje eu se eu chegar com 2 caixas de Benpantol, você já vai olhar e dizer quanto é. Eu sei quanto vale uma Benpantol. Mas há 3, 4 anos atrás, qualquer valor que fosse era caro. Então, é essa percepção que os vendedores não compreendem. O teu cliente, ele precisa do que você está vendendo. O que você quer vender resolve o problema do teu cliente, porque se resolver, eu te asseguro, o preço é um simples detalhe, porque preço não se discute, preço se negocia. Muito bom, muito bom. Olha só, de toda a sua trajetória de know-how e de experiência, o que é que você colocaria como critérios e características de bons vendedores? Quais são os melhores vendedores? Os melhores vendedores, eles têm o que como perfil? Eles têm que características que dizem assim, bom vendedor, bom vendedor, bom vendedor. O que é que os une e os liga? Cara, essa sua pergunta é a pergunta de ouro. Atenção, empresário. O Luiz acabou de trazer para você uma grande oportunidade. Fique atento, olha só. Se fôssemos montar um vendedor ideal, vamos imaginar que tivéssemos aqui uma máquina e pudéssemos construir. Esse cara ele teria disciplina, essa pessoa teria disciplina, porque vendedor, ele tem que entender que ele não é pago para trabalhar, é pago para vender. Vendedor que trabalha não ganha dinheiro. E a disciplina não é o que você faz de 8 às 18. Ou seja, não é aquele cumprimento da presença no local. Não. Se você ficar 30 minutos e vender 10 coisas, é muito melhor do que as 8 horas. Certo? Exato. Produtividade, disciplina. Segunda habilidade, característica que encontramos nos campeões de vendas, resiliência. Porque, Luiz, ser vendedor é para poucos. Detalhe, muitos estão vendedores, poucos são vendedores. Quem é vendedor é resiliente. Porque, Luiz, você bate a meta de junho, mês que vem acabou o mês de junho. E começa tudo de novo. Se não tiver resiliência para buscar um novo milhão,
você desiste no meio do caminho. Uma outra habilidade... É uma nova guerra a cada mês. Exatamente. Uma outra característica, empatia. Vivemos na era do relacionamento. O cliente ele não está aceitando aquela pessoa que vende e empurra de goela abaixo. O cliente está mais criterioso, o cliente sabe muito mais do que até o próprio vendedor, e o cliente ele sente pelo olhar, pelo tom de voz, pela energia, se aquele consultor, aquele vendedor está ajudando ou se está apenas querendo bater a meta. Tem empatia. Uma última característica é ele entender os números de negócio dele. Qual é a margem de lucro? Qual o percentual de desconto? Até onde eu posso chegar? O que de fato eu preciso vender? Porque eu vou quebrar um paradigma agora e o que eu vou falar, dificilmente você vai encontrar na TV aberta alguém comentando, porque é polêmico. Certo? Ok, estamos de volta aqui com Rede Verdade, hoje conversando com Alberto Marinho, ele que é especialista, consultor em vendas, em marketing e negócios, e vai estar palestrando e conduzindo também, organizando aí o Congresso Paraibano de Vendas a ser realizado no dia 2 de julho aqui em João Pessoa, um dia inteiro, várias palestras, vários palestrantes e vários temas para você turbinar, melhorar suas vendas e também sua postura como vendedor. Se você é empresário aí, tem uma equipe que lidera uma equipe aí. Mas Alberto prometeu no bloco anterior dizer aqui algo polêmico sobre o tema. Fique à vontade, Alberto. Luiz, o que eu vou falar agora, dificilmente alguém vai encontrar na TV aberta. Quando se fala em vendas, automaticamente pensa no cliente e automaticamente pensa em uma necessidade. 90% dos vendedores estão preocupados com a necessidade do cliente. E eu preciso deixar claro aqui, o cliente é importante, é a nossa razão, sem ele nós não existiríamos, o cliente é o oxigênio da empresa, ponto. Mas vendedor, empresário. A partir de agora, entenda que não é a necessidade do cliente, é a tua necessidade. Porque, Luiz, vamos imaginar o seguinte, vamos dar o exemplo do Bem Pantol, do bebê e tal. Se eu sou um pai que estou querendo comprar uma Bem Pantol e a farmácia tem um estoque altíssimo de fraldas que precisa ser vendidas por um tempo ali, caso contrário vai ter um desgaste, a validade e tudo mais, o vendedor ele tem que me vender a Bem Pantol, porque eu fui comprar a Bem Pantol e ele tem que me vender a necessidade dele. Qual é a necessidade nesse exemplo? Vender a fralda. E muitos vendedores esquecem de entender e perguntar para o seu líder, para o patrão, para o empresário, qual é a nossa necessidade este mês. Então, a necessidade do cliente é importante? É, porque sem ele a gente não existe, mas é a nossa necessidade. E aí entra a polêmica. Já imaginou o vendedor, se você a partir de agora recebesse a comissão apenas depois que o cliente comprasse um segundo item? Isso é o que muda tudo. Faz toda a diferença. É, porque vender o que o cliente quer comprar é relativamente simples. Ele já entrou lá. Ele já entrou para comprar. Então, a necessidade da empresa... E, aliás, tem vendedor cá para nós que até atrapalha essa venda que eu queria fazer. Desvende. 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 Em função do atendimento, enfim. Mas, Exato. vai lá. Então, quando a gente fala assim, vencer a guerra de preços, entender o mercado, primeiro, vendedor não tem como... É controlar o preço. Desde que o mundo é mundo, os preços aumentam. Desde que o mundo é mundo. É normal. É normal. O mercado, ele sofre, a gente se ajusta. O ser humano se adapta ao meio. Então, o vendedor, quando ele para ficar pensando no preço, ele está se derrotando. Não precisa. E essa pergunta que você sugeriu que o vendedor fizesse para o empresário, inclusive, qual é a sua necessidade, qual é a nossa necessidade, qual é a necessidade da empresa, só isso já faz com que o empresário olhe de forma diferente para esse vendedor. Exato. Exato. O vendedor ele tem que estar hoje... Repito, se o vendedor não tiver uma postura consultiva, Luiz, o que é uma postura consultiva para ficar bem claro para quem nos assiste? Atento ao mercado, conhecendo a realidade da sua praça, entendendo como funciona a mente do cliente. Se ele não entender isso, ele será facilmente substituído por um aplicativo, um e-commerce, onde o cliente escolhe o que quer, o que paga, como paga e tudo mais. Então, o vendedor ele tem que ser consultor. Ele tem que entender de gente, ele tem que entender de mercado. E compreender um detalhe, Luiz. Perder a venda pode ser o grande segredo para ele ganhar outras vendas. Você falou em e-commerce, eu quero lhe perguntar se há uma ameaça da existência do papel do vendedor. Né? Se em algum momento essa é uma categoria em extinção
que é o papel do vendedor direto, da pessoa fazendo a venda em função dessa facilidade hoje que se tem de compras aí online. Mas antes, você falando aí, há um limite bem tênue entre o vendedor que é disposto, com aquele que perturba a nossa vida. Com aquele que a gente entra num local, entra numa loja e ele fica em cima querendo empurrar coisas e, na verdade, ele espanta e assusta. Como é que o vendedor tem capacidade de dizer até onde ele está sendo invasivo ou não? Técnica da fogueira. Nem tão perto para que eu não possa me queimar, nem tão longe para que eu possa morrer de frio. Técnica da fogueira. Olha, interessante isso, né? Ritmo de São João. Ritmo de São João, dia 24 de junho. Lembrou da fogueira hoje? Lembra dessa técnica de venda? Nem tão perto para não me queimar. Que o cliente se sinta... Exato. E nem tão longe que você... Para passar frio. Que inclusive a gente às vezes entra... de fato, você fala uma coisa interessante. A gente entra quando ninguém chega perto, você diz, o cara me ignorou. A equipe de vendas aqui me ignorou. Eu tô achando que eu tô mal vestido, eu tô achando que eu não tenho dinheiro para comprar, você já fica logo chateado. Ou também quando você bota o pé e vem 3 ou vem um só, querendo empurrar, diz, meu irmão, peraí, eu acabei de entrar, não sei nem, deixa eu... Exato. Então, técnica da fogueira. Exatamente, Luiz. Principalmente é muito comum no varejo. Existem segmentos que é necessário esse acompanhamento. Vamos imaginar o vendedor de um carro. Certo, ele está ali o cliente... prestando a consultoria. Exato. Também. Mas o varejo, que é a grande maior parte do nosso mercado, né, os varejistas, o atendente, o vendedor, ele tem que ter essa sabedoria, essa percepção. Porque tem clientes, Luiz, que são sinestésicos, visuais, tem clientes que não gostam de aproximação. Ainda estamos em um momento de pandemia. Temos que entender o contato. Se você chega com um cliente para atender um cliente, ele está de máscara, ele já está dando uma mensagem. Estou me protegendo, se afasta um pouco, ele já deu a mensagem dele. Então, o vendedor ele tem que ter essa percepção. É simples? Não. A dica é, controle a ansiedade em vender. Fique tranquilo, respira, conecte com o seu cliente, se conecte com ele. E diga assim, muito bom dia, meu nome é Alberto, estou à sua disposição, vou aqui lhe acompanhar, que se eu precisar pode me chamar. Então, você vai criando todo esse relacionamento. Ok. A gente está se aproximando aqui de fechar a nossa conversa. Papel e existência do vendedor está em extinção? Qual é a preocupação em relação a isso? Extinção jamais. Estamos em evolução, mutação. O vendedor ele tem que compreender que cada vez mais ele vai ser levado para um estágio de consultor, de mentor, de pessoas que agregam para o cliente de fato. Então, pesquisas mostram que os atendimentos virtuais, em dado momento, o cliente ele prefere falar com um humano do que com o virtual. Em dado momento, o cliente ele vai precisar sim falar com o ser humano, um olho no olho, uma ligação, Luiz, para que ele rapidamente resolva. Então, não falo em extinção, mas eu falo sim em evolução. O vendedor, isso é para nós vendedores, isso é muito positivo. Nós seremos conduzidos a um novo patamar, e aí eu falo um novo patamar financeiro, um novo patamar intelectual, ter uma vida mais próspera, mas, sobretudo, a missão do vendedor, ela sempre deve estar pautada sobre a real necessidade do seu cliente. Porque vender é servir, servir é reinar. E o mercado é feito por pessoas, as empresas são feitas por pessoas, e conduzir esse relacionamento é fundamental. Bom demais. Tudo isso, quem for no congresso vai dar uma mergulhada boa. Para a gente fechar aí. Tudo isso e mais um pouco. Sim, naturalmente. Para a gente fechar, convite e como as pessoas devem participar e desejarem participar do Congresso Paraibano de Vendas. Se fez sentido esse papo aqui para você, dia 2/7 é o nosso congresso, 5º Congresso Paraibano de Vendas. Eu, Alberto Marinho, Pablo Paucar, Franco Júnior, Geraldo Rufino, Juliana Albanês e Mestre Zig, juntos trazendo para você técnicas, estratégias e ferramentas para aumentar de fato os seus resultados. Fez sentido? Entra agora em nossas redes sociais, me manda um direct, @KLA João Pessoa ou @albertomarinho.vendas. Manda um direct para a gente, que a gente vai te passar como participar desse grande evento. E detalhe, não se assuste se as vagas já estiverem esgotadas, porque eu estou nesse momento aqui ao vivo falando com vocês e a equipe não para não, hein? Últimas vagas e não pensa, age. Aí, Alberto Marinho, obrigado pela sua presença aqui.
um bom São João aí, né? Hoje, sexta, sábado, domingo. Obrigado pela sua presença aí. Desejo boa sorte no Congresso. Tamo juntos. Bom demais. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.